A palavra é Jesus Cristo. Quinta-feira, na 28ª semana do Tempo Comum, 16 de outubro de 2025. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que vossa graça nos preceda e acompanhe, e nos torne atentos para perseverar na prática do bem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra de hoje tem na primeira leitura o texto da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículos de 21 a 30. O salmo responsorial será o Salmo 129, com 3 estrofes, tendo entre elas o refrão: No Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. E o Evangelho será o de Lucas, no capítulo 11, versículos 47 a 54. No trecho da primeira leitura da Santa Missa de hoje, da Carta aos Romanos, encontramos por 9 vezes a palavra justiça e seus derivados de verbo e adjetivo: justificar, justificados, justo. 9 vezes repetida nesse trecho. O que é que Paulo quer com essa sua expressão? Ele simplesmente quer reafirmar que a salvação em Jesus Cristo definitivamente se dá pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras, pelas práticas das obras da lei, assim colocadas sempre em evidência por Paulo no confronto com os judeus ou judaizantes que tentavam, em todo caso, no percalço, derrubar a tese teológica de Paulo. Para um judeu e um judaizante, ou seja, aquele que tentava converter os que se tinham deixado batizar na fé em Jesus Cristo para voltarem a acreditar que eram salvos pelas práticas da lei mosaica. A lei mosaica, já o sabemos, era a extensão em 613 pequenos preceitos ou códigos, código de pureza, código de culto, do decálogo, das 10 palavras da lei de Deus a Moisés no Sinai. Os rabinos se encarregaram, com o passar dos séculos, de comentar do ponto de vista moral e até com moralismos impossíveis de serem aceitos, inclusive pelo próprio Jesus, e esticaram estas 10 palavras, estes 10 mandamentos em 613 preceitos, de forma que, absolutizando isso, era para eles a fonte e o único caminho para a salvação, a fidelidade à lei, defendido sobretudo pelos fariseus e os mestres da lei, a quem Jesus lançará ais nestes dias no Evangelho. Então Paulo está convencido de que a justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas, não sem ela, claro, como meio pedagógico. E esta justiça é realizada mediante a fé em Jesus Cristo, para os que têm fé. Porque todos pecaram e não há distinção de ninguém, e todos estão privados da glória de Deus. Não há um green card, não há uma garantia para os judeus porque eles praticam a lei e os outros estão condenados porque não praticam a lei. E Paulo quer dizer a isso, a supremacia de Deus sobre aquela crença que os próprios judeus tinham. E a justificação se dá gratuitamente por sua graça realizada em Jesus Cristo. Para Paulo, a santidade, a salvação é obra da graça, pela fé em Jesus, e não por aquilo que uma pessoa possa fazer pelo seu próprio esforço. Deus mostrou sua justiça em ter deixado sem castigo os pecados cometidos outrora. Deveríamos ter sido todos punidos e o Senhor, na sua tolerância, no tempo da sua tolerância, não nos puniu. É desta forma, então, que Ele demonstra sua justiça no tempo presente também, para ser Ele mesmo justo e tornar justo aqueles que vivem a partir da sua fé em Jesus. Então não é a prática da lei judaica que salva.
Como atualizar isso para nós hoje? Não são os nossos sacrifícios, esforços e tudo aquilo que hoje a gente acumula, soma, junta dentro de uma certa agenda de fé que nos salva, não. Ninguém se apoie naquilo que faz, naquilo que pensa ser, na história de vida que teve. Não, no momento presente e sobretudo no momento da nossa morte, eis por a razão da nossa esperança e da nossa perseverança, todos nós haveremos de perseverar na prática do bem, como nós estamos rezando belamente na oração da coleta das missas desta semana, desde o domingo passado. Que a vossa graça, Senhor, nos preceda, vá na frente e nos acompanhe, vá conosco, vá de mé como, vai comigo, para que me torne atento em perseverar na prática do bem. Nós estamos pedindo isso com muita seriedade, serenidade e confiança nas missas desta semana. Você já se deu conta disso? Aquilo é um projeto de vida, a oração da coleta inicial da Santa Missa, não é? Ela recolhe as nossas intenções. Quais são as nossas intenções? Que a graça de Deus nos preceda e acompanhe para nos deixar atentos na prática do bem, perseverar na prática do bem. Sim, é na prática do bem, pela fé em Jesus Cristo e, sobretudo, confiando no Senhor e não em nós mesmos, nem mesmo nas práticas do bem que fizemos, porque não fizemos mais do que o nosso dever, porque Ele nos amou por primeiro. Sim, é nisto que se configura o horizonte da nossa salvação. A perspectiva da nossa salvação é absolutamente a confiança, a entrega no Senhor. Porque, diz o salmista logo a seguir, no Salmo 129, só no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Se Ele levasse em conta nossas faltas, ninguém de nós subsistiria, mas nele se encontra o perdão. Por isso, nós esperamos nele e tememos ao Senhor. Vamos colocar nele toda a nossa esperança, esperar na sua palavra, porque assim nossa alma espera no Senhor. 3 vezes o verbo esperar, esperança, não é? Só na terceira estrofe do Salmo 129 hoje. No Evangelho, Lucas recupera então os ais que desde a missa de ontem nós estamos ouvindo, os ais de Jesus. Se ontem teve 4 ais, hoje tem mais 2. Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, atestando que foram os vossos pais quem os mataram. Eles mataram e vocês construíram os túmulos de forma que o sangue dos profetas vai ser pedido em conta a esta geração. O sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Nosso Senhor, então, não brinca com sangue, com genocídio, com assassinatos, com crimes. Se há quem diga que não tem problema de ser criminoso, Nosso Senhor diz que tem, porque o sangue derramado, o sangue do justo, vai ser dado conta diante de Deus, sim. Sim. Eis porque a Igreja se opõe a tantos crimes, a criminalidade, a genocídios, a todo tipo de lesão à dignidade da pessoa humana. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vocês não entraram e impediram que os outros entrassem. Também nesse ponto, Jesus está plenamente severo. Não deixar que os outros conheçam, entrem, participem da ciência teológica, da ciência bíblica, da ciência dos mistérios da nossa salvação, do conhecimento de Jesus Cristo. Então, isso vale também para nós hoje. Este canal, este esforço que fazemos todos os dias de serviço, sim, é exatamente para dar a conhecer e convidar a obediência da fé a você que me ouve, a todos os que entram em contato com a palavra de Deus por aqui, como
um a mais, porque a igreja está fazendo isso em tantas pessoas, em bispos, padres, religiosos, religiosas e leigos, nas emissoras católicas. Isto está sendo feito com uma certa abundância. Eu também estou contribuindo com a minha humilde parte para ajudar a entregar a porta aberta da ciência da fé a todos. Quando Jesus terminou estes ais e saiu dali, diz Lucas, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal, a provocá-lo em vários pontos, a armar ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Começou a perseguição. E isso de ontem, hoje se repete. Qualquer pessoa que comece a falar a favor do bem e dos pobres, inclusive, vai ser vítima, vai ser alvo de perseguição daqueles que se sentem incomodados, julgados pela palavra que joga luz sobre a sua escuridão, sobre a sua vida errada, incorreta. Todos então voltemos à retidão de vida, voltemos a Jesus Cristo, voltemos a ser irmãos, a nos respeitar e a nos ajudar na tolerância que caracteriza o próprio Deus, nosso Pai, para que tenhamos uma vida de justiça pela fé em Jesus Cristo e sejamos salvos e salvemos tudo e todos com a grandeza da prática da nossa fé no Senhor Jesus. Que o mundo seja melhor, isso depende muito, muito mesmo de nós, porque Deus tudo faz para isso e em tudo coopera para o nosso bem. Que Nossa Senhora, a Mãe do Sumo Bem, Jesus Cristo, nossa companheira neste mês missionário, nos preceda, vá na frente e nos acompanhe, vá conosco, como Jesus, com a graça de Deus, para que possamos perseverar na prática do bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.